sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Assim: então Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não são suas irmãs que moram aqui entre nós? E então se sentiram muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes, menos entre a sua própria família. Por isso então Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, exceto impor as suas mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Jesus, obrigado, Deus, porque estamos à sua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos cultuando a Ti. E obrigado porque a Tua palavra ela já foi liberada do Teu trono, do Teu coração para as nossas vidas. Que nós possamos, sim, ó Deus, entender a direção do Senhor. Que o Senhor venha liberar o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que a Tua palavra está sendo, Deus, ministrada às nossas vidas. Que não venhamos ser resistentes, pelo contrário, que possamos aceitá-la com humildade, e a graça do Senhor possa nos levar a este milagre, a este lugar de milagres, este lugar de sobrenatural, este lugar de manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Todo o atrapalho, seja ele físico, seja ele espiritual, todo o atrapalho, seja na alma, toda a agitação, Deus, interna ou externa, seja aplacada agora em nome de Jesus. E que nós possamos, Deus, nos permitir receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a minha oração em o nome de Jesus. E se você concorda, diga. Quando lemos essa passagem de Jesus na sua cidade natal, Nazaré, é muito interessante que o tema central, Clebinho, é muito claro. O tema central é a honra, ou melhor explicando, a desonra daquela cidade, daquele povo para com Jesus, para com o seu filho mais ilustre, poderíamos colocar, não só de Nazaré, mas de toda a humanidade. E me chama a atenção, e porque ela encaixa muito bem nessa série do poder de Deus, é que no verso 5, diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Ou seja, Nazaré não experimentou a manifestação sobrenatural que estava sobre o nazareno, o poder divino que estava sobre o nazareno. A cidade de Nazaré, ela não conseguiu viver a manifestação plena do favor dos céus que estava sobre o nazareno. A cidade de Nazaré não conseguiu experimentar grandes milagres que Jesus operou em todos os outros lugares que ele foi, até nos lugares dos gentios. Eles não puderam, eles não experimentaram. E eles não experimentaram um milagre, não experimentaram o sobrenatural, não é porque Jesus reteve, não é porque Jesus fica indignado com a resposta deles e decide não orar pelos enfermos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre alguns enfermos ali, ele impôs as mãos sobre algumas pessoas doentes, mas não aconteceram coisas sobrenaturais. E por que eles não viveram o sobrenatural? Por que eles não conseguiram experimentar, Dani, o poder dos céus que estava em Jesus? Por conta da desonra. E assim como nós entendemos na primeira semana dessa série, que onde não há arrependimento, onde não há uma entrega, dificilmente nós vamos ver essa manifestação do fogo, do trono, como aconteceu com Moisés, Arão e todo o povo, e aquele povo celebrou quando viram essa manifestação da glória de Deus. Existem situações que eu e você não estamos experimentando em nossa casa, não estamos vendo, Davi, o céu de fato se abrir, porque nós não conseguimos ainda aplicar este princípio chamado honra. A honra, ela é uma lei dos céus, é uma lei espiritual, e ela é uma lei imutável. Você pode não aceitar, você pode não gostar, você pode não aplicar, mas não tem como você experimentar os benefícios, as recompensas da honra, se você não aplicar em sua vida. E quando nós falamos de honra, ou principalmente entendemos que esse povo, esse vilarejo não experimentou do poder sobrenatural que os samaritanos, que o povo de Cafarnaum, que aqueles que moravam na Decápolis, que os gadarenos experimentaram, e tantas outros vilarejos experimentaram.
Não é só porque eles desonraram a Jesus e foi a desonra a Jesus que não deixou eles viverem o processo. A questão é a desonra. Onde há desonra, ali não haverá milagres. Talvez tem pessoas que estão clamando por um milagre no seu casamento, mas talvez seja exatamente no casamento a área da sua vida onde menos ele aplica a honra. Talvez tem pessoas que estão esperando um milagre na sua vida profissional, uma porta de promoção, uma porta de um novo emprego, algo novo acontecer sobre a sua vida e não está acontecendo. E talvez essa seja a área onde ele mais pecou, onde ele mais errou quando se tratou de honra. Talvez tem pessoas que estão com o seu ministério estéreis, secos, sem vida, e ele não consegue compreender por que não existe mais vida, não existe mais fruto. E talvez foi exatamente na sua vida espiritual onde ele mais teve dificuldade a comprometer o processo. Aquele povo não experimenta o sobrenatural, não foi apenas porque eles desonraram a Jesus, foi porque eles não aplicaram este princípio. E talvez existem situações ou pessoas aqui que estão clamando pela manifestação dos céus, estão clamando e necessitando pelo sobrenatural, precisando viver uma restauração, viver cura, viver algo que suas mãos já não podem mais mover. E eles não conseguem obter, Claudinha, respostas dos céus. E o que está na verdade travando não é a ausência de Deus, mas é o princípio que não permite o céu manifestar. Como eu falei, o texto deixa claro que não foi Jesus que segurou os milagres, não foi Jesus que reteve a manifestação dos céus, não. O texto diz que Jesus não pôde, porque onde há desonra, o céu não pode mover. Por quê? Porque a desonra, ela contamina aquele ambiente no mundo espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Contamina. Jesus, ele chega na sua cidade natal. Ele já estava, Gerson, passeando por muitas cidades. Ele já estava, Viviane, ministrando muitos vilarejos. Jesus já estava impactando por onde ele passava. Ele já tinha inclusive ministrado fora do território da Judéia, fora do território dos judeus. E a fama de Jesus, ela só estava crescendo, crescendo, crescendo. Nós já tínhamos, se você for avaliar e analisar toda a história ou o contexto, Jesus, ele já tinha curado leprosos, coxos, ele já tinha ressuscitado mortos. Jesus, ele já tinha libertado pessoas oprimidas de espíritos malignos. E então ele volta para a sua casa e junto com ele volta a sua fama. Provavelmente por tudo aquilo que ele estava expressando dentro do seu ministério. É convidado para ministrar a sinagoga. Ele não escolhe se ministrar na sinagoga, ele não se posiciona em ministrar na sinagoga, ele precisava ser convidado para isso. E por mais que ele fosse reconhecido como um rabino, como um rabi, como um mestre, ele precisava deste convite. Então o responsável pela sinagoga o chama. Ele lê a Torá, e depois que ele lê as escrituras, ele começa a falar, e ele começa a ensinar e ministrar. E o que ele fala, Miguel, é diferente do que era falado pelos rabinos, era diferente do que era falado pelos religiosos. E aqueles nazarenos começam a ficar impactados. O que me chama a atenção no texto é que quando Jesus começa a ministrar, ele começa a ensinar, a Bíblia diz que aquele povo fica de boca aberta. A Bíblia diz que no verso 2 que eles admiraram com tudo aquilo que estava sendo, irmã Neuza, ministrado pela boca de Jesus. Agora a admiração deles, ela não permite que eles vivem algo positivo. A admiração deles, Filipe, leva eles a um sentimento terrível, um sentimento de inveja, que a Bíblia diz que depois de tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, eles tiveram, Talita, eles se sentiram ofendidos. Por que alguém se sentiria ofendido por algo tão maravilhoso, algo tão impactante, que até gerou a admiração? Porque o coração deles estava, Karen, tomado de uma inveja. Não é esse aquele menino que corria com a gente aqui? Não é esse aquele que foi teu aluno, professor? Não é esse que ele ficava brincando com os seus filhos? E a Bíblia diz que eles se sentiram ofendidos por tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. Eles se sentiram ofendidos por tudo aquilo que Jesus estava compartilhando com eles. E quando nós falamos de honra, um dos principais pontos que eu quero chamar a sua atenção é o que de fato representa a honra. Qual é a definição de honra?
Se você digitar hoje no Google, em um site de pesquisa, definição de honra, você pode encontrar algumas definições, mas a definição, ou a principal definição dentro do dicionário Almeida, o dicionário bíblico, ele diz assim: honra significa estima, valor, grande respeito. Honrar alguém é valorizar esta pessoa. Honrar alguém é revelar, é mostrar estima por certas pessoas, é revelar um grande respeito. Os nazarenos, eles não valorizaram o que estava em Jesus e muito menos respeitaram a unção que estava sobre a vida dele. Quando nós falamos de honra, eu não quero trazer a honra só para um âmbito espiritual. Eu gostaria que nós avaliássemos com mais atenção a honra em todos os nossos níveis de relacionamento. Jesus diz assim, Ricardo: um profeta não tem honra na sua cidade, um profeta não tem honra junto dos seus parentes, e um profeta não tem honra dentro da sua casa. Onde hoje nós mais temos errado quando se trata no princípio de honra é dentro de casa. As pessoas que nós mais deveríamos, Tiago, derramar o nosso coração com estima, que nós deveríamos mais valorizar, deveríamos mais revelar respeito, são as pessoas onde infelizmente nós menos aplicamos este princípio. Existem situações, Juarez, que talvez não estão acontecendo, como eu falei, milagres que não estão se manifestando, favor dos céus que nós não estamos sendo visitados, porque nós estamos quebrando o princípio da honra dentro de casa. Quando nós falamos de honra, a Bíblia vai nos apresentar muitos textos bíblicos, como o texto de Provérbios 3:9, que diz assim: honra o Senhor com as tuas primícias, honra o Senhor com as tuas riquezas, com a melhor parte daquilo que você produzir. Ele está dizendo: honre a Deus. E quando ele diz que nós devemos honrar a Deus, existe uma recompensa. Ele diz então: os seus celeiros se encherão e os seus lagares transbordarão. Diga comigo: toda ação de honra gera uma recompensa. Se você honrar a Deus com o melhor do teu trabalho, se você honrar a Deus com o melhor da tua renda, e eu não estou querendo falar de dízimo e oferta nesse momento aqui, eu só quero te ensinar o princípio. Se você honrar a Deus com aquilo que você tem de compromisso, você vai ser recompensado pelo Senhor. Amém, queridos? Quando nós vamos para Efésios 6:2, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Existem pessoas hoje que não estão vivendo os celeiros transbordando, que não estão vendo os seus lagares transbordar, os celeiros cheios, que não estão vendo tudo ir bem, exatamente porque está faltando honra a Deus, ou talvez honra aos seus pais. Eu já falei isso para vocês tantas vezes, Ingrid, quantas pessoas nós atendemos que estão vivendo uma vida seca, estéril, por conta da honra dentro da sua casa. Jovens e adolescentes que estão aqui, coloquem amor nas minhas palavras. Você pode sonhar em ter um carro espetacular, uma casa extraordinária, ganhar muito dinheiro fazendo muito pouco, que hoje tem sido ensinado isso. Você pode sonhar, mas seus sonhos não se tornarão realidade em todos esses pontos, se você não entender esse princípio e não aplicar. E quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, ele não diz assim: honra teu pai e tua mãe que foram bons para você. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. Hoje nós vemos nas páginas dos sites policiais, agora já não são mais jornais, dos blogs policiais, um alto índice de mortalidade de jovens de 18 a 24 anos. Sabe por quê? Desonra. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Hoje nós encontramos uma população carcerária no Brasil, absurdo percentual de jovens de 18 a 24 anos, é a maior população. E quando você chega lá, você vai descobrir: desonra. Quando nós vamos para o livro de Levíticos 19:32, ele diz assim: levantem-se todos na presença dos idosos e honrem os mais velhos, os anciãos. Nós perdemos isso, pastor Anderson. Nós perdemos. A honra não é só pedir a bênção, a honra é o respeito. Hoje não se respeita mais, não se respeita os pais em casa, não se respeita mais o professor na escola, não se respeita mais a autoridade
de uma liderança, de um professor, de um ministério. É desafiador, eu digo isso com muito amor e carinho aos jovens e adolescentes que estão aqui, mas é desafiador hoje para uma parcela dessa geração que não entende isso. Uma das classes profissionais que mais tem sofrido de burnout, que mais tem se estressado e tem buscado até licença profissional, é a classe dos professores. Por quê? Porque esses caras estão ficando malucos com o nível de desonra. Romanos capítulo 13, verso 1, diz assim: todos devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridades foram colocados por Ele. Pastor, mas eu não concordo com o governo da cidade, do estado, do Brasil. Mas nós temos o governo que nós merecemos. Desculpa, a Bíblia diz que foi Deus que colocou. A gente pode falar um monte de coisa, não, foi isso aqui. Você entende que Deus está acima de todas as coisas? Sim ou não? Mas então Deus colocou por quê? Porque tá, não, é porque é a disciplina. Em alguns níveis de governo é a disciplina. E nós temos que entender isso. E olha que ele continua dizendo: portanto, quem se rebela contra a autoridade, ele diz, se rebela contra o próprio Deus, e este será punido. Romanos capítulo 13, verso 7, um pouquinho à frente, ele diz assim: portanto, dai cada um o que vocês devem dar. A quem é tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. A quem é temor, temor. E a quem é honra, honra. Não devam coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Agora eu quero aplicar esse último verso aqui. Ele diz: a quem deve a honra, dê honra. E quem são as pessoas que nós devemos derramar a honra? Em primeiro lugar, os de dentro da nossa casa. É aqueles que nós devemos revelar a estima, o amor, o respeito e o valor. São os dentro da nossa casa. E por que nós não honramos aquelas pessoas, Gerson, que nós deveríamos honrar? Em segundo lugar, nós não honramos porque infelizmente não reconhecemos as qualidades daquela pessoa que nos abençoa. Às vezes nós estamos tão próximos, há tanto tempo andando ao lado dessa pessoa, que a gente já não consegue mais enxergar as qualidades. Sabe qual que é a maior dificuldade, Brenda, que nós encontramos dentro de casa para aplicar honra? É que nós estamos tão próximos da esposa, a esposa do marido, os filhos dos pais, que ele só consegue ver o defeito. Só vê o defeito. Meu Deus, esse homem é um calmo encalado, ele não conversa comigo. Meu Deus, essa mulher fala demais. Meu Deus, esse homem é muito estúpido. Meu Deus, essa mulher é muito desrespeitosa. Ei, se você começar a prestar atenção só nos defeitos, você vai encontrar os defeitos. E como dentro de casa nós temos facilidade de encontrar defeitos, sim ou não, gente? Olha as qualidades. Esse foi o erro de Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, ele ministra de uma forma impressionante, extraordinária. O que ele fala, a Bíblia diz que gera admiração. Ele vai impactar os nazarenos, mas eles não conseguiram ver as qualidades de Jesus. Por quê? Porque os olhos deles estavam no passado de Jesus. Não é esse o filho de José, o filho de Maria? Não são os irmãos dele que estão aqui com a gente? Provavelmente alguns deles começaram a lembrar, Wanderson, dos defeitos, das falhas de quando Jesus ainda era criança. Pastor, Jesus tinha falhas. Jesus era um menino normal como todos os outros meninos. E menino é menino. Mas ele era Jesus, mas ele era menino, ele veio como homem. A Bíblia diz que ele foi crescendo na graça e no conhecimento. E eles não conseguiram enxergar todo o poder que estava sobre Jesus, porque eles ficaram presos naquilo que eles viam do seu passado. Tem muita gente que não está conseguindo honrar, porque ele está focando nas feridas do passado, nas falhas do passado, naquilo que o passado marcou. Pastor, mas ficou aqui. Eu não consigo. Se liberta disso, perdoa e viva o princípio. Terceiro ponto que faz com que nós não venhamos, aqui eu só estou no primeiro, no primeiro título, né, do subtítulo. Vamos lá. O terceiro ponto que nós não conseguimos honrar quem deveríamos honrar, porque estamos tão acostumados com a presença daquela pessoa, que não vemos necessidade de lhe dar valor. De novo os nazarenos. Era tão comum o que eles viveram com ele, que eles não conseguem honrá-lo. Às vezes é mais fácil a pessoa honrar o de fora do que o de dentro. O marido vai com a esposa na casa do amigo dele.
E a esposa do amigo faz um jantar, e quando ele dá a primeira garfada, e diz que quando você gosta da comida, você tem que falar na primeira garfada. É ou não é? Se falar na segunda, já não gostou tanto. Quando eu faço comida para alguém, eu nem experimento, eu só fico esperando. Quando não elogia na primeira, eu já frustro, já levanto da mesa, acabou. E aí ele dá aquela primeira garfada na comida da mulher do outro e fala: meu Deus do céu. A mulher dele pensa assim: ele mordeu a pedra no feijão. E ela diz: aconteceu uma coisa bem. Ele falou: que tempero é esse? Aí ela dá uma garfada, ela fala: é bom. Ele falou: não, é extraordinário. Ela já endemonia dentro dela já. A mulher olha e fala assim: não quero desmerecer a comida da outra, mas a minha é boa pra caramba. Mas ele come todo dia que ele já não valoriza mais. Você está entendendo onde entra a desonra? Nas coisas mínimas. Às vezes a gente está tão acostumado que nós já não valorizamos. Às vezes tem marido que ele tem que receber um elogio, ele tem que ver o elogio do amigo dele, e às vezes é um amigo até meio fura-zóio para a mulher dele, porque ele não reconhece. A mulher tem que reconhecer, tem que ouvir o elogio da amiga dela para o marido, porque ela não reconhece, porque ela está tão acostumada. Foi o que aconteceu com os nazarenos. Eles estavam tão acostumados que eles não conseguiram honrar Jesus. E saia desses lugares em nome de Jesus. Honre quem merece honra. Segunda lição que eu aprendo quando se fala de honra: nós precisamos, quando falamos de honra, nós precisamos entender que a honra, ela vai atrair benefícios, ela vai atrair recompensas, mas a desonra, ela vai atrair as perdas. E foi exatamente isso que aconteceu com os nazarenos. Os nazarenos não experimentaram milagres, os nazarenos não experimentaram favor, os nazarenos não experimentaram o sobrenatural que as outras cidades experimentaram. Até os samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus, experimentaram muito mais salvação e muito mais do sobrenatural dos céus do que os nazarenos, porque eles, Márcio, desonraram. Quando eu e você desonramos, independente de ser a Deus, ser o esposo, ser a esposa, ser o patrão, independente de quem nós desonramos, o céu se torna de bronze e nós não conseguimos acessar o que deveríamos estar acessando. A Bíblia diz que Jesus fez algumas poucas curas, pouquíssimas. Por conta do quê? Por conta da desonra. E eu sempre digo, a área onde você mais está sendo afetado é a área que provavelmente mais você está quebrando o princípio. Se a área que não tem sido visitada pelo sobrenatural de Deus é o seu casamento, comece a mudar as suas atitudes no seu casamento. Agora, qual que é o problema ou o defeito? Qual que é o problema que nós encontramos hoje quando se fala, por exemplo, de honra no casamento? A esposa, ela viveu tanto o processo da desonra do marido, tanto a ausência do cuidado, do valor, da estima, do respeito do marido, que ela não consegue expressar a honra para ele. Ela sempre está olhando para aquele marido, Iva, com uma fatura na mão. Sempre ela tem uma promissória. Aquele marido sempre está devendo para ela. E ela diz assim: ele nunca me mandou uma flor, ele nunca me deu um presente, ele não me leva para jantar fora. Quem está me entendendo, diga amém. E ela diz assim: porque ele nunca fez, ele não merece a minha honra. É um erro. Eu sei que é complicado a gente ouvir isso. Você diz assim: pastor, mas é que ele não plantou para colher. E aí ela não refaz o plantio e ela também não colhe. Independente se você recebeu ou não, Jean, nós precisamos aprender a aplicar. Melhor é se os dois entendem esse princípio. E saímos daqui não decididos a aplicar a honra por alguns dias, porque depois de uma palavra como essa, a gente até aplica 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, mas o problema é que vai caindo na rotina e nós voltamos a não viver o sobrenatural. A área que você mais sofre dor hoje, provavelmente é a área que você mais quebra princípios. Se você tem sofrido hoje consequências, a ausência de milagres no seu casamento, provavelmente seja exatamente no casamento que nós não estamos honrando. Se você está sofrendo hoje o mundo espiritual seco, a ausência do milagre na sua vida espiritual, talvez seja com Deus a sua desonra.
Se você está vivendo hoje a vida seca, a ausência do sobrenatural na sua vida ministerial, talvez é exatamente ali que você está desonrando. Quando a Bíblia fala sobre desonra, nós vamos buscar essa definição, nós vamos entender que a desonra é a falta de estima, falta de valor. Quantas vezes você parou para valorizar aquele que tem te abençoado ou que te abençoou? Quantas vezes você foi grato e revelou a sua gratidão e a sua honra por quem te trouxe para Jesus, por quem te ensinou a vida em Cristo? Quantas vezes você aplicou a honra, a gratidão por aqueles que abençoaram na hora que você não tinha comida para comer, aqueles que trouxeram o feijão quando você não tinha o feijão no prato? Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes nós olhamos e falamos, não, mas é que Deus usou ele tinha uma obrigação. Por mais que Deus tenha usado, entenda, ele não tinha uma obrigação, ele escolheu servir. E nós precisamos entender a importância dessa retribuição em honra. Por que os samaritanos eles foram tão impactados por salvação? Eles foram tão impactados por milagres? Porque quando eles receberam Jesus na sua cidade, eles honraram. E quanto mais eles honraram, mais milagres eles viveram. É isso que nós precisamos. Outro ponto que nós falamos sobre honra é sobre o merecimento ou a necessidade. Tem gente que ele só consegue presentear a esposa quando ele vê uma necessidade dela. Como assim, pastor? Se ela está desempregada, ela não tem renda, ela está passando uma fase complicada, então ele diz assim, não, eu vou te dar um dinheirinho para você ir no salão. Eu vou te dar um presente, eu vou comprar aquele sapato que você está sem dinheiro. Quando ela tem, ele fala, não, agora ela se vira. E quando você dá algo para alguém só pela necessidade, isso é esmola. Quem está entendendo, diga amém. É esmola. A honra ela é diferente, não estou dizendo que você é errado, você dar ao necessitado. Mas tem muita gente que precisa ser honrada e ela não tem uma necessidade, mas ela tem um merecimento. Não importa se ela ganha mais ou menos, não importa se ela tem uma necessidade ou não, quando eu entendo o valor e valorizo, eu derramo sobre ela. Amém, queridos? É aí que as coisas vão acontecer em nossas vidas. É aí que nós vamos começar a ser visitados pelo sobrenatural. Eu já comecei a provocar você e você entender qual é o papel da honra, quem são as pessoas que nós mais falhamos a honra. Agora o ponto principal é como devemos honrar. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, 2 Reis capítulo 4 verso 8. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa daquela mulher para comer. Um dia a mulher disse ao seu marido, sem dúvida este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço, vamos mobiliá-lo com uma cama, com uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, e assim quando ele passar terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu para o quarto para descansar. Aqui nós encontramos uma mulher rica, que a Bíblia não menciona nem o seu nome, só chama a mulher sunamita, a mulher de Sunem. E esta mulher, reconhecendo que Eliseu era um profeta de Deus, era um homem de Deus, ela decide honrá-lo. E como ela faz isso? Anota lá, 3 ações que revelam honra, 3 comportamentos, melhor dizendo, que revelam honra. A primeira coisa que essa mulher fez foi reconhecer o valor de Eliseu. Anota lá, reconhecer. Reconhecimento. Você não vai honrar aqueles que você não reconhece. Essa mulher reconheceu, ele é um homem de Deus. Ela reconhece o valor daquele homem de Deus. Eliseu, o que nós precisamos é começar a reconhecer o valor das pessoas que estão nos abençoando, o valor das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que estão pagando preço com a gente, ou das pessoas que merecem a nossa honra. Quem está aí ainda, diga amém. Segundo lugar, a Bíblia diz que aquela mulher, ela não fica só no reconhecimento, mas ela expressa o seu reconhecimento em palavras. Ela elogiou o profeta. É um santo homem de Deus, ele é diferenciado. Não existe reconhecimento sem você expressar. O grande problema de alguns é que ele acha que quando ele elogia, ele estraga. Meu pai dizia isso, Xavier. Ele dizia assim, eu lembro que ele falava sempre de um filho de um amigo dele, de um vizinho.
Eu falei: pai, você olha tanto desse moleque, esse moleque não é tudo isso não. Um dia eu falei para ele: por que o senhor não reconhece? Ele falou para mim assim: porque se você elogiar, estraga. Ei, isso é um anti-honra. Reconheça. Reconheça as qualidades. Fale dos valores. Agora, só reconhecer e falar resolve? Não. Essa mulher, ela faz uma escolha. Ela tem uma atitude. Honra sem atitude é uma honra manca. Tem gente que fica só no discurso. Não, tem que ter atitude. Ela falou: vamos fazer um quarto, vamos mobiliar esse quarto. E a Bíblia diz: depois de alguns dias ele voltou e subiu para o seu quarto. Agiu. Pastor, como que aplicamos a honra? Quando nós reconhecemos. Quando aplicamos a honra? Quando nós aplicamos palavras de elogio. Como nós aplicamos a honra? Quando nós temos atitudes. Nós precisamos desenvolver atitudes de honra dentro de casa. Precisamos aprender a desenvolver atitudes de honra no nosso trabalho. Precisamos aprender a desenvolver atitudes de honra na nossa caminhada com Deus. A Bíblia diz: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Ele não está dizendo que você tem que ficar só: eu te amo, Jesus, eu te amo, lindo, 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 lindo. Ele diz: honra com as primícias, porque revela o coração de quem honra a Deus. Não é o que ele fala, mas é o que ele faz. Quem está entendendo, diga amém. Você fica falando para tua esposa: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela fala: ah tá. Chega com ela com um anel de ouro para ver se ela fala: nossa, você me ama mesmo. Misericórdia, Jesus. O problema é que tem marido que ele só leva o anel quando ele faz besteira. Ele só dá o presente que faz besteira. Ei, honra tua esposa, leva ela para uma viagem, leva ela para um passeio, leva ela para um jantar. Honra com atitudes. Às vezes nós estamos, Lucas, tão envolvidos no dia a dia, na correria e não sei o que a gente acha que a pessoa tem a obrigação de fazer. A gente acha que ela está ali para fazer isso mesmo. A gente já não consegue mais aplicar. E qual é o grande problema quando se fala de honra ou desonra? Tem gente que só vai descobrir a importância daquela pessoa que ele não honrou quando ele perde. É quando a mulher vai embora. É quando o marido morre. É quando o pai está descansando no Senhor. Aquela mulher honrou Eliseu. E quais foram os benefícios que aquela mulher recebeu? Aquela mulher teve 4 recompensas, pelo menos, da honra que ela jurou ao profeta. A primeira recompensa, eu não vou conseguir ler o texto, mas a primeira recompensa daquela mulher já está no capítulo 4, no verso 11. A Bíblia diz: depois que ela fez o quarto para o profeta estava bem instalado, bem confortável. Ele falou para Geazi, o seu moço, o seu servo: traz a sunamita aqui. O que você acha que ela precisa? E o Geazi falou: ela tem tudo, ela é rica, ela tem tudo. Ele falou: mas traga ela até aqui. E a mulher veio, e a Bíblia diz que ela parou na porta do quarto. Cultura judaica, a mulher não entrava num ambiente masculino. Então não é, a casa era dela, o quarto foi ela construir, mas ela para na porta do quarto. E o profeta diz para ela: filha, nesse mesmo tempo, no ano que vem, você vai segurar um filho no colo. E ela falou: não, eu não fiz isso para receber nada de você. E ela falou: não engana a tua serva não, numa linguagem nossa. Ele falou: vai receber. Sabe qual que é a primeira recompensa? É a recompensa dos sonhos que estavam mortos serem despertados. Quando aquela mulher honrou o profeta, ela já não tinha mais uma expectativa de maternidade, mas a honra que ela gerou para o profeta trouxe um despertar em algo que já estava adormecido. Quem está entendendo, diga amém. Talvez tem coisas na tua vida que já, sonhos teus que já não tem mais você não tem mais uma expectativa de vivê-los. Quando nós aplicamos a honra, aquilo que estava adormecido vai acordar. Segundo benefício que eu encontro da honra, através da vida da mulher sunamita, a Bíblia diz que aquele menino cresceu, e um dia ele foi trabalhar com o pai, e o pai não cuidou do menino. Ele ficou debaixo do sol forte, diz o texto, provavelmente teve uma insolação. E aquela insolação, ela prejudicou tanto o menino. Em 2 Reis 8:1 você vai encontrar, em 2 Reis, eu não coloquei aqui a referência, mas é já na continuidade do capítulo 4. Aquela insolação, ela foi tão prejudicial para aquele menino que a sunamita, ela perdeu a bênção. Ela perdeu aquilo que Deus tinha liberado para a vida dela como um favor, uma recompensa da honra, e o menino morreu. Quando o menino morreu, a Bíblia diz que ela pegou aquele menino e levou na cama do profeta. Ela colocou lá na cama do profeta, do quartinho que ela tinha feito para o profeta, e ela foi atrás do profeta.
O profeta, vendo a mulher sunamita chegando, estou resumindo, manda Geazi conversar com ela, diz: pergunta como é que ela está. Geazi pergunta e diz: está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. E quando ela chegou diante do profeta, a Bíblia diz que ela caiu no pé do profeta e falou assim: meu filho morreu. O profeta não tinha obrigação nenhuma de restituir aquilo que ela tinha perdido, até porque eu entendo que foi uma falha do marido dela. Ele levou o menino para uma condição que o menino não poderia estar. A Bíblia diz que o profeta, ele não se sente obrigado, mas existia uma honra que foi plantada na vida dele. E a Bíblia diz que aquele profeta pegou o seu bordão e ele foi lá na casa da sunamita. E quando ele chega na casa da sunamita, o menino está naquela cama. Aquele ambiente era um ambiente profético, mas ele estava morto. E a Bíblia diz que o profeta deita sobre aquele menino, e aquele menino ressuscita. Quando nós honramos, esta honra ela vai ficar, meu amigo, minha amiga, meu amado, ela vai ficar gerando recompensas e recompensas. E se algo morrer, Deus traz vida. Terceira recompensa da honra na vida da sunamita, segundo a Reis capítulo 8, diz no verso 1, que aquela mulher, ou naquela terra, depois de algum tempo, veio fome, veio miséria. Então Eliseu vai até a sunamita e diz assim: sunamita, Deus me mandou aqui para trazer uma notícia para você, uma direção para você. Vai piorar o negócio aqui. Pega tudo que você tem e vai para outro lugar, porque o negócio aqui vai ficar ruim. Arruma um lugar para você ir, e daqui 7 anos você volta. Se fosse na linguagem hoje econômica, Eliseu deu para ela uma informação privilegiada. É verdade ou não é? Ele adiantou ela de uma crise. Ele falou: o negócio aqui vai ficar esquisito. Ele falou: vaza daqui. A honra que aquela mulher aplicou anos antes, agora nós falamos de anos, construindo um quarto, colocando uma cama, uma cadeira e uma lamparina, fez com que ela fosse protegida nos dias difíceis. Tem gente que no dia difícil ele está passando perrengue. Por quê? Porque ele não tem honra para protegê-lo. Diga comigo: a honra gera proteção. Essa mulher se levantou e foi para a terra dos filisteus, e 7 anos ela ficou lá. Depois, no capítulo 8, verso 3, a Bíblia diz que ao final de 7 anos, aquela mulher voltou da terra dos filisteus. Só que quando ela volta para a sua terra, que agora estava começando a prosperar, Rafael de novo, a sua terra tinha sido tomada por outras pessoas. O MST invadiu. Ela ficou invadida, você vai ver, ela ficou improdutiva, o MST invadiu. O povo tomou a terra dela, e ela queria o que era dela, mas ela agora precisava de alguém que viesse intervir por ela, porque ela era muito rica antes da fome. Agora ela tinha que reconstruir, e ela tinha direito de posse daquela terra, era herança de família. Então ela vai atrás do que? Ela vai atrás das autoridades. E a Bíblia diz, para ela reaver o que ela precisava, ela vai até o rei. Era o rei que tinha autoridade para devolver o que era dela. E a Bíblia diz que ela então chega no palácio do rei. Ela diz então, ela foi ao rei para reaver a casa e as suas terras. Quando ela chegou para falar com o rei estava conversando com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: me conte mais sobre os grandes feitos de Eliseu. E sunamita estava ali, esperando na recepção. E Geazi começa a contar: ele fez muita coisa, Eliseu foi um cara espetacular, extraordinário. Ele falou: teve uma situação, rei, que uma mulher que fez muito bem para o profeta, tinha um filho e o filho morreu. E essa mulher veio conversar com o profeta, e o profeta deitou sobre o menino, e o menino ressuscitou. E o rei falou: sério? Ele falou: o menino ressuscitou. Aquele menino, o profeta trouxe ele à vida. E o texto diz que naquele exato momento a mãe do menino entra. E ela entra na cama e falou: eu conheço essa história. O rei falou: como é que a senhora conhece? Ela falou: eu sou a mãe do menino. Meu irmão, já tinham se passado anos, e a honra daquela mulher ainda estava gerando recompensa. O rei fica tão impactado de conhecer alguém que tinha vivido o extraordinário de Deus, que o rei pergunta: é verdade? Ela falou: é. Então a Bíblia diz que o rei falou: providencie tudo que é dela que seja devolvido. A honra daquela mulher trouxe restituição. Fique de pé, por gentileza.